Oi, tudo bem com vocês? Sabe, quando eu era criança, na minha família tinha que ser tudo bem divididinho, em partes iguais. Doces, mesadas e tudo mais. Senão era encrenca certa. Isso me faz lembrar o nosso tema de hoje. Sabe qual é? A fração. Você sabe o que é uma fração? Fração é a representação de uma divisão em partes iguais, ou seja, é a representação de uma parte de algo inteiro. E você deve estar pensando, que inteiro? Inteiro é o todo, o que vai ser dividido. Pensem assim numa maçã inteirinha, ainda sem ser partida. Nesse caso, ela é o inteiro, o total que pode ser dividido em partes. Vamos ver nos próximos vídeos o que são frações, para que elas servem, onde encontramos frações no nosso dia a dia e como é a sua representação escrita em números. E no final do segundo vídeo temos um desafio. Então peguem papel e lápis e preparem-se. Gostou da organização que eu fiz nas suas coisas? Já estava cansada da sua bagunça. Ficou ótimo, Pete. Aliás, você sabe que eu consegui perceber só com esse seu trabalho? Que você não consegue viver sem mim, é claro! Não, isso eu já sabia. Eu consegui perceber que 1/3 dos meus carrinhos é vermelho, que 3/4 dos meus livros são verdes e dos meus 8 potes, 4 são vermelhos, ou seja, 4/8 ou 1/2. E quer saber como eu sei disso? Pode contar com o tempo de estudar. Cinco xícaras e meia de farinha de trigo. Uma xícara, vamos lá. Uma xícara. Duas. Três. 4, 5 xícaras e meia. Menorzinha. Meia. Perfeito. Agora, 1/4 de xícara de azeite. Esse aqui, 1/4. 1/4 de xícara de azeite. Olha lá, Heitor! Tem que medir certinho, hein? Senão a massa desanda. Pode deixar que eu tô medindo. Do jeito que você é desleixado. Exagerada. Onde é que eu tava mesmo? Peraí. Ah, tá. Meia colher de sopa de manteiga. Meia. Pronto, tá bom. Meia colher de sopa de manteiga. Muito bem. E agora, 1,5 colher de fermento biológico. Fermento biológico, 1,5 colher. Só mais um pouquinho. Muito bem. Ô, Heitor, você não tá esquecendo nada, não? Esquecendo o quê? 5 xícaras e meia de farinha de trigo. 1/4 de xícara de azeite. Meia colher de sopa de manteiga. E 1,5 colher de fermento biológico. Não, tá tudo aqui. Eu não pulei nenhum ingrediente, não. Você não tinha dito que ia explicar pro pessoal como você sabia que 1/3 dos seus carrinhos é vermelho, 3/4 dos seus livros são verdes e metade de seus potes são vermelhos? É verdade, Pete, você tem toda a razão. E eu vou utilizar a receita da nossa massa de pizza para explicar exatamente isso. O conceito de fração representa divisão em partes iguais. Quando a gente utilizou meia xícara, dividimos essa xícara em 2 partes iguais e utilizamos apenas uma delas. Ou seja, a fração que representa essa quantidade é uma parte no total de 2. 1 na parte superior, que chamamos numerador, e 2 na parte inferior, que chamamos denominador. Quando trabalhamos com 1/4 de xícara, pegamos essa mesma xícara e dividimos em 4 partes iguais. E utilizamos apenas uma dessas partes. Logo, 1 pedaço num total de 4, ou seja, 1/4. A fração é muito utilizada no dia a dia, como por exemplo a receita da massa de pizza, 3/4 de xícara de farinha de trigo, ou mesmo numa notícia de jornal, 2/5 da população brasileira. Além disso, também é utilizada para representar porcentagens e números decimais.
Ou seja, a fração é encontrada em diversos momentos da nossa vida. O planeta Terra tem esse nome porque a maior parte da sua superfície é composta por terra. Positivo ou negativo? Negativo. Aproximadamente 3/4 da superfície da Terra é composta por água, ou seja, mais da metade. Isso quer dizer que, se a Terra fosse dividida em 4 partes iguais, 3 seriam compostas por água em estado líquido ou em estado sólido, as geleiras. E apenas uma dessas partes é constituída da parte seca, ou seja, de terra. Tá legal? Esse cheirinho! As pizzas ficaram prontas, Heitor! Já ficaram prontas, mas eu tenho um desafio para você. Você tem que me dizer a quantidade de pizza de cada sabor que você vai querer, mas na forma de fração. Senão, não ganha pizza. Isso é moleza! Dessa pizza aqui, ó, eu quero 2/4. Então vamos lá. 1/4 de mussarela e mais 1/4 de mussarela, 2/4. Muito bem. Não, na verdade eu vou querer mais uma fatia de mussarela, ou seja, 3/4 dessa pizza. Você gosta mesmo de mussarela, hein? E dessa outra aqui? Eu quero um pedaço de calabresa. Mas peraí, como eu posso falar em fração se os pedaços têm tamanhos diferentes? Bem observado, Pitagorina. Repare que metade da nossa pizza é de calabresa. Os outros sabores têm pedaços de tamanhos diferentes, mas eu não tenho como determinar a fração correspondente aos outros sabores, justamente porque os pedaços têm tamanhos diferentes. Como eu poderia resolver esse problema? Essa é fácil. É só dividir a metade de calabresa ao meio. Daí você vai ter metade ou 2/4 da pizza no sabor de calabresa. 1/4 no sabor tomate cereja e 1/4 de sabor azeitona. E ainda vai poder dar para mim 1/4 no sabor de calabresa, como eu pedi. Saindo 1/4 de calabresa. Pronto! Está aí a sua pizza mais do que merecida. 3/4 de mussarela e 1/4 de calabresa. A minha vai ser 1/4 de mussarela, 1/4 de tomate cereja, 1/4 de azeitona, eu adoro, e 1/4 de calabresa. Pronto! Mas antes da gente comer a pizza, vamos relembrar o que a gente estudou na aula de hoje? O quê? Você quer me matar de fome, Heitor? Deixa eu fazer isso. Eu sou muito mais rápida. A gente aprendeu o que é fração. Viu que as frações podem representar porcentagem, números decimais e que podem representar uma figura dividida em partes iguais ou subconjuntos de uma coleção. Atacar! Yeah! Agora é você que entra em ação. Na sua turma, verifique a fração correspondente à quantidade de meninas e a fração correspondente à quantidade de meninos em relação ao total de alunos. Compare as duas frações e veja qual é a maior. A gente se vê no próximo programa. Conta com a gente! Gostou da organização que eu fiz nas suas coisas? Já estava cansada da sua bagunça. Logo, um pedaço num total de 4, ou seja, 1/4. A fração é sempre utilizada é composta por água, isto é, mais da metade dessa superfície. 3/4 representam 4 Esse cheirinho! Ai, as pizzas ficaram prontas, Heitor! Nesse vídeo vamos falar sobre o conceito de fração. E vamos ver que tem muitas maneiras de pensar sobre uma fração. Primeiro, vamos pensar sobre o aspecto mais importante. Digamos que tenho este quadrado e dá para considerar
este quadrado como um inteiro. Vou anotar isso. Isto é um inteiro, é um quadrado inteiro. Agora vou dividir em 4 partes iguais. Com um corte como esse, dividi em 2 partes iguais. E com outro corte como esse, posso dividir em 4 partes iguais. Assim, agora temos 4 partes iguais. O que eu vou fazer agora é escolher uma dessas partes iguais para daí pegar esta aqui em cima. Vou escolher essa. A pergunta agora é: que fração do todo é esta parte que pintei de vermelho? Bom, ela é uma de 4 partes iguais, correto? Pintei uma de 1, 2, 3, 4 partes iguais. Assim, a gente escreve isso como esta fração. Esta parte representa 1/4 do todo. E podemos pensar nisso de 2 formas. Vocês podem ver isso como uma de 4 partes iguais, ou então como um todo dividido por 4, o que daria exatamente o mesmo. Vamos fazer outro exercício. Desta vez, vamos ver como dá para representar 1 de 8. 1/8. Bom, se a gente dividir esse inteiro, neste caso, o inteiro é este retângulo aqui, podemos dividir esse inteiro em 8 partes iguais. Vamos lá. Aqui eu dividi em 2 partes iguais, beleza? Agora posso dividir cada uma delas em 2 partes iguais para obter 4 partes iguais. A seguir, se eu dividir cada uma dessas em 2 partes iguais, terei 8 partes iguais. E não está bem exato porque eu tracei as linhas à mão, mas eu espero que entendam. Então, agora tenho 8 partes iguais. Vou escolher uma delas. Ela irá representar 1/8. Eu poderia escolher qualquer uma delas, mas só vou pegar essa daqui para mostrar que não necessariamente precisa ser a primeira. Mais uma vez, esse quadrado aqui em cima, que sombreei em vermelho, representa 1/8 do todo. Vamos ver agora mais alguns exemplos onde já pintei as partes. Agora eu quero que pausem o vídeo e de cabeça ou em um pedaço de papel, anotem. Se considerarem esta figura roxa um inteiro, que fração representa essa parte vermelha? Se considerarem essa parte azul como um inteiro, que fração representa esta parte vermelha? Se considerarem esse triângulo amarelo como um inteiro, que fração representa esta parte vermelha? Faça uma pausa no vídeo agora. Vamos olhar para cada um deles. Nesse caso, do retângulo, temos 3 partes iguais e sombreamos uma delas. Esse retângulo vermelho representa 1/3 do todo. Já nesse que parece uma torta, essa forma de círculo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E pintamos uma dessas 5 partes iguais. Assim, essa pequena fatia da torta representa 1/5. Essa parte aqui é 1/5 de toda a torta. Esse aqui é interessante. Talvez digam que temos 4 partes e pintei uma. Ela deve representar 1/4. Mas lembrem-se, precisamos ter 4 partes iguais. E fica muito claro, olhando para a figura, que essa parte não tem o mesmo tamanho do que essa ou essa parte que está à direita. Elas não são 4 partes iguais. Então, a gente não pode falar que essa parte é 1/4 do triângulo. Isso não está correto. Viu só como as frações fazem parte do nosso dia a dia? Entendeu como fazer as representações em números? O traço representa a divisão. O número de baixo é chamado de... Isso mesmo, de denominador. Ele representa quantas partes foi dividido o inteiro. O número de cima se chama numerador. Mas você se lembra o que ele representa? Ele representa a quantidade de partes iguais que foi dividido o inteiro. E quais partes foram consideradas? As que foram usadas ou comidas. Vimos também que as frações também são utilizadas para representar porcentagens e números decimais. E o desafio, conseguiram resolver? O mais importante é entender que na divisão do todo, as partes devem ser iguais. Bom, mas vamos para o próximo vídeo, onde veremos um problema envolvendo frações. A pergunta do problema é:
qual a fração do prato de Carla que contém brócolis? Vamos ver. Aqui nós temos a questão que diz: o prato da Carla está dividido em 3 partes iguais. A Carla coloca brócolis em uma parte. Qual a fração do prato da Carla contém brócolis? Então, a Carla dividiu o prato em 3 partes iguais. Aliás, o prato da Carla é dividido em 3 seções, 3 partes iguais, e ela coloca apenas em uma parte. Portanto, vamos desenhar aqui o prato da Carla. Vamos colocar aqui um retângulo e vamos desenhar mais ou menos a divisão do prato da Carla em 3 partes iguais. Vamos admitir que sejam 3 partes iguais, das quais uma delas ela preencheu com brócolis. Então, essa daqui ela preencheu com brócolis. A pergunta que é feita para a gente é qual a fração do prato contém brócolis. Ora, o prato foi dividido em 3 seções iguais e ela colocou em apenas uma parte. Então, ela tem uma, essa vai ser o nosso numerador, e em 3 partes iguais. 1, 2, 3. 3 partes iguais. Então, a fração correspondente é 1 em 3, ou seja, 1/3. Agora é com vocês, hein? Pensem em seus pratos. Se dividir a comida em 3 partes iguais, qual a parte que o arroz ocuparia? Uma parte, 2? Se for uma parte, será representada com a mesma fração que representou o brócolis no prato de Carla, certo? Na fração, na parte de baixo vai o número 3, que representa em quantas partes foi dividida a comida. E na parte de cima o número 1, que representa a parte que ocupa o arroz, certo? Lemos então 1/3. Agora, mais um vídeo bem curtinho para mostrar como reconhecer frações maiores que um inteiro. Preste atenção nas partes azuis das figuras, onde foram pintadas 5 partes de 3. Vamos lá? Aqui está representado um círculo completo. Qual a fração do círculo está pintada de azul? Neste círculo completo, vemos que ele está dividido em 3 partes iguais. Significa que cada parte corresponde a 1/3 do círculo. 1/3, 1/3. Portanto, quantas partes estão pintadas em azul? Nós temos 1/3, aqui nós temos mais 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 1/3. Portanto, temos no total 1, 2, 3, 4, 5. 5/3 do círculo completo. Conseguiram entender? Às vezes achamos difícil de entender matemática, mas não é não. Para finalizar, vamos voltar um pouco no denominador e no numerador, tá ok? Como vimos, o denominador é o número de baixo na fração, que indica quantas partes iguais foi dividido o inteiro, chamado também de total e todo. O número de cima é o numerador, que indica em quantas partes foram utilizadas, ou comidas no nosso caso, como no exemplo das tortas que vocês vão ver agora no vídeo. Depois, para dar aquela descansada, descontraída, veremos uma história de um personagem do folclore brasileiro que apronta muito. O nome dele é o Pedro Malas Artes. Vamos lá? Determine o numerador e o denominador da fração 3/4, ou 3/4. Então, vamos reescrever isso para que fique legal e grande. Então, deixa eu escrever a fração. Temos 3/4, 3/4. É pedido que identifiquemos o numerador e o denominador. Então, o numerador é apenas o número de cima. O numerador é o 3 ali. E então, a outra parte é que encontremos o denominador.
O denominador é apenas o número de baixo, é o 4. Então, se perguntarem, o numerador é 3, qual é o denominador? É 4, apenas o número de baixo. Poderíamos ter apenas chamado isso de número de baixo? Poderíamos ter apenas chamado isso de número de cima. E para pensar o que isso representa, você pode pensar como 3 dos 4 pedaços de uma torta. É assim que eu penso. Então você pode imaginar que o denominador nos diz de qual total estamos pegando uma parte, ou pedaço, ou quantos pedaços existem ao todo. Então vamos imaginar uma torta assim. Podemos desenhar uma torta quadrada. Então, é isso que o denominador representa. É isso que o número de baixo representa. E o 3 vai dizer que estamos representando 3 desses 4 pedaços. Então, o 3 nos diz que, dos 4 possíveis, nós estamos usando 3. Ou talvez estamos comendo 3. Então, você pode imaginar que, se alguém diz, eu comi 3/4 de uma torta, a fração será lida como 3/4. Estão comendo a parte azul da torta, se cortássemos desse jeito. Se imaginarmos uma torta redonda, seria assim. Deixa eu desenhar uma torta redonda. Então, esta é a minha torta redonda. Deixa eu cortá-la em 4 pedaços iguais ou quase iguais. E se alguém diz, eu comi 3/4 dessa torta, em que o 3 é o numerador, e então o 4, você leria como 3/4. O 4, você leria como 3/4. O 4 é o denominador. Comeriam esta quantidade de torta. Comeriam 3 dos 4 pedaços. Então, este é um pedaço, 2 pedaços e 3 pedaços. Você pode imaginar que o 4, o denominador, representa o número total de pedaços de torta. E o 3 representa quantos desses pedaços nós comemos. Olá, eu sou a professora Silvia Castro e eu sou regente de sala de leitura Polo da Escola Municipal Professora Dila Silvia de Sá. E hoje eu vou contar uma história muito bacana de um personagem do nosso folclore, o Pedro Malas Artes, e tem um monte de histórias sobre o Pedro. Eu escolhi uma que eu adoro. Então, conta comigo, ó. 1, 2, 3... Era uma vez. Era uma vez um rapaz que se chamava Pedro Malas Artes. E um dia ele saiu pela estrada e foi caminhando, 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 caminhando. De repente, ele sentiu fome. Ele parou, desceu do cavalo, pegou uma panelinha e começou a cozinhar. Como é que a gente faz? Ele primeiro começou a fazer o fogo, né? Ele pegou o graveto, ele pegou um pouquinho de carvão, ele pegou 2 pedras, ficou esfregando uma na outra para sair a faísca, fez o fogo, pegou a panela e lá dentro começou a colocar as coisas que ele tinha na algibeira. Ele colocou um pouquinho de batata, um pedacinho de carne. Nossa, como é que ele podia trazer uma carne ali dentro? É história. Um pouquinho de tomate e foi fazendo um cozido bem gostosinho. Nossa, aquele cheirinho ia invadindo todo o caminho. Foi então que apareceram 3 amigos, também andando pela estrada. Quando Pedro viu, ele pensou assim: araçô, mas aí é uma oportunidade para eu me dar bem. E sabe o que ele fez? Ele escondeu, tirou a panela do fogo, escondeu todo aquele carvão, aqueles gravetos, a pedra com a qual ele fez o fogo e deixou a panela ali, borbulhando com aquele cheirinho, como se não tivesse fogo nenhum, sabe? Os moços, quando chegaram perto, foram dizendo logo: mas que comida cheirosa! O Pedro, muito simpático, falou: araçô, pode chegar perto. Quando eles chegaram perto, eles levaram um susto.
Caramba! Ara, mas como você consegue cozinhar sem fogo? Olharam para um lado, para o outro, não tinha nada. Como é que ele conseguia fazer uma coisa dessas? O Pedro esperto explicou. Só é que é uma panelinha mágica. No mesmo instante, os 3 amigos logo ficaram querendo aquela panela para eles, né? E falaram pro Pedro. Você vende a panela para nós? Eu quero essa panela é muito boa. Que bom, não tem que fazer fogo. Eu quero. Mas essa panela, o dela, tô muito afeiçoado a ela. Não quero vender não. Eles insistiram muito. E falaram pro Pedro que ia dar um monte, mas um monte assim de dinheiro. Mas o Pedro dizia, não sei não. E eles insistiam, mas a gente vai te dar um monte assim de dinheiro. Eu não sei não. Mas Pedro pensa bem, um monte. Eu não sei não. Eu sei sim. E ele aceitou o dinheiro, deu a panelinha mágica para eles e foi embora rapidinho, antes que eles descobrissem, né? Depois de um tempo, os moços descobriram tudo, mas aí já era tarde demais e o Pedro seguiu pelo caminho dele, aprontando essa e muitas outras. Eita, Pedro danado! Pois então, essa história eu encontrei aqui nesse livro, Causos de Pedro Malas Artes, reconto de Júlio Emílio Braz, ilustrações de Annelise Zimmermann. E aqui, tem muitos outros recontos. Eu vou mostrar para vocês aquela parte onde eles estão debatendo do dinheiro. Dou dinheiro, não dou dinheiro. Vamos lá, compra. Olha que lindo. Olha lá. Então, essa é uma linda história do nosso folclore, que foi recontada pelo Júlio, ilustrada pela Annelise, e que está lá na sala de leitura. Depois, quando a gente puder, né, vocês vão lá e leiam os outros contos que estão aqui, que são muito legais, tá bom? Então, essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Eu quero. Então, daqui a pouquinho a gente está junto de novo para ouvir e contar histórias, tá bom? Um beijo cheio de saudade. Tchau! Ai, como foi bom estar com vocês hoje. Antes de terminarmos, vou deixar mais alguns desafios que envolvem frações, tá bom? Vocês podem fazer um levantamento em uma lista escrita de onde encontramos frações em nosso dia a dia, que tal? E desenhar 3 figuras em uma folha para representar algumas frações. Depois é só dividi-las em partes iguais e escolher quais pintar. Aí você escreve ao lado das figuras as frações em números, tá bom? Fechado? E se quiserem saber mais, é só pedir ajuda de algum adulto e apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima, gente!